Irmãos, vamos começar a nossa palavra de hoje e é justamente no sentido dessa música, no tema dessa música, né? É tempo de acordarmos, irmãos. É tempo de nós despertarmos do sono. Hoje são 1º de fevereiro. Talvez você olhe para trás e pense assim, ou tenha sido pego surpreendido com já ser 1º de fevereiro, já passou 30 dias do mês do ano de 2021. E o que nós fizemos, irmãos? O que nós fizemos nesses 30 primeiros dias do novo ano para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida? Nós avançamos, estamos parados? Provavelmente, se você se surpreendeu por já estarmos no mês de fevereiro, você estava parado. E eu quero trazer essa mensagem aqui, irmãos, exatamente nesse sentido. É preciso que nós venhamos a despertar, nós precisamos acordar do sono em que vivemos. E diz lá em Efésios, irmãos, capítulo 5, no versículo 14, diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, tem muito irmão dormindo, tem muito crente dormindo. Nós sabemos como é que funciona o sono. Você fecha os olhos, quando abre já é o outro dia. Talvez esse primeiro mês de 2021 tenha passado assim para você. Talvez você tenha fechado os olhos ali no dia 31 de dezembro de 2020 e aberto os olhos, já estamos em fevereiro e nada. Você não fez nada, você não se mexeu, a vida está praticamente parada. E esse versículo, irmão, essa passagem da Bíblia, do livro de Efésios, fala exatamente sobre isso. Ele diz: desperta tu que dormes. Primeiro, ele vai nos falar de um sono espiritual. Depois ele diz: levanta-te de entre os mortos. Aí ele já está tratando de uma morte espiritual. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos colocar a mão no arado. Nós precisamos avançar. Nós precisamos trabalhar para o reino. Nós precisamos despertar do sono. Ainda tem muito cristão dormindo, tem muito cristão preocupado com as coisas desse mundo, mais do que com as coisas desse mundo, do que com a sua salvação. Irmãos, tem irmão correndo atrás do vento. Vivem a vida cristã de qualquer jeito, dando esmolas de seu tempo para Deus. Muitas vezes não enxergam tudo que Deus tem feito na vida deles. Estão, muitas vezes, com o entendimento obscurecido pelo Deus desse mundo, que cega o entendimento. O Deus desse mundo está impedindo muita gente, irmãos, de enxergar o mundo espiritual, que tenta os afastar cada vez mais da presença do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele nos alerta: é tempo de despertar do sono espiritual. Nós precisamos despertar, irmão, porque esse sono é maligno. Muitas pessoas não conseguem acordar, não conseguem despertar para a realidade do mundo em que vivemos. Que nosso adversário veio para matar, roubar e destruir. Sabemos que cada dia se aproxima mais a vinda do nosso Senhor. E nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Nós não podemos viver como Salomão, no seu livro Eclesiastes, que ele diz que tudo é correr atrás do vento, que a nossa vida debaixo do sol é correr atrás do vento, que passa dia, passa ano, e o sol se põe, a lua se põe, e nós continuamos na mesma situação, nós continuamos dormindo, nós continuamos espiritualmente em sono. Quando o dia chegar, irmãos, pode ser tarde para muitas pessoas. Nós costumamos falar sobre a vinda do Senhor e ficamos muitas vezes nesta expectativa: quando será a vinda do Senhor? Só que a vinda do Senhor para você ou para mim, ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã. E o que é essa vinda do Senhor? É o dia que nós nos encontraremos com Ele, irmãos. Não necessariamente o dia que Ele virá, mas talvez o dia que nós vá ao encontro dEle. Talvez seja o dia que termine o nosso tempo debaixo do sol. E aí,
E aí a pergunta que ele vai nos fazer: o que que nós fizemos? O que que nós fizemos com as bênçãos que ele nos deu? O que que nós fizemos com os dons que ele nos deu? Você vai dizer o quê? Não, eu estava dormindo, eu não vi passar, eu achei que eu tinha tanto tempo para fazer tantas coisas, mas o meu tempo se acabou inesperadamente. E eu não fiz aquilo que estava proposto. Ao contrário do apóstolo Paulo, eu não corri a carreira que estava sendo proposta para mim. Está na hora, irmãos, de nós mudarmos a nossa história. E essa mudança de história começa por uma tomada de decisão na tua vida. Se nós queremos algo melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para o mundo, para o nosso país, irmãos, nós precisamos levantar deste sono profundo, porque a palavra diz que no momento que nós tomarmos atitude, Cristo nos iluminará. Esta é a mensagem, irmãos. Cristo nos iluminará. Nós precisamos reagir, nós precisamos nos levantar. Às vezes as pessoas costumam dizer que Deus é aquele que abre portas. E sim, irmãos, Deus é o Deus que abre portas. Onde não tem porta, Ele coloca uma porta, Ele abre a porta. Mas eu queria dizer para vocês que eu entendo que Deus, Ele tira o ferrolho da porta. Para ela abrir, você tem que empurrar, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão. Deus diz para você: a porta não está mais trancada, mas você tem que acordar, você tem que despertar, você tem que colocar a mão na maçaneta e empurrar que ela vai abrir. Mas muitos irmãos não entendem isso. Muitos irmãos pensam que vai cair tudo no nosso colo de mão beijada. Muitos cristãos estão vendo o tempo passar, estão dormindo. Você que não congrega, não está em nenhuma igreja, quanto tempo você vai esperar para se reunir com seus irmãos? A palavra é muito clara. Nós somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o grupo de irmãos reunidos, aonde nós louvamos, adoramos a Deus, aonde nós recebemos a palavra, nos alimentamos, nos instrumentalizamos para pregar o evangelho. Nós precisamos estar congregando em uma igreja. E tem muito irmão que deve estar escutando essa programação, ouvindo esse rádio agora, essa mensagem, e pensando assim: eu fiquei de ir na igreja, eu fiquei de voltar a congregar, eu fiquei deste ano de fazer a obra, mas eu ainda não fiz nada, eu ainda estou parado. E assim vai passar o janeiro, como já passou, vai passar o fevereiro, o março, abril, o maio, vai chegar o fim do ano, e esse irmão ainda vai estar dormindo. E assim, irmãos, a nossa vida vai se escoando pelas nossas mãos, como quem tenta segurar a água, ela se esvai pelas nossas mãos e o tempo passa, e nós não fizemos aquilo que está proposto nós fazer debaixo do sol. Então a minha mensagem para você nesta tarde, irmãos, vamos acordar do sono, olhe para o mundo à sua volta, desperta do sono. Nós devemos tomar uma atitude na nossa vida, irmãos, para que esse Deus poderoso, que está no trono, que reina, derrame sobre nós toda a sorte de bênçãos. Fica com essa mensagem no teu coração no dia de hoje. Precisamos acordar, precisamos nos levantar, precisamos fazer o que diz a palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque só assim Cristo vai te iluminar. E não te preocupe, irmãos, entrega-se para Ele, que Ele vai te iluminar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o propósito, e com certeza você terá ali uma vida em um ano de 2021 abençoado. Amém, irmãos?